Fala galera do YouTube, hoje nós estamos aqui com a L4. Essa criança aqui é meio mal falada aí no meio das oficinas, mas eu quero te dizer uma coisa, esse câmbio é muito bom, muito bom. O que acontece é que em alguns casos nós temos infelizmente técnicos que não têm o conhecimento base para poder fazer um diagnóstico bem preciso e uma manutenção assertiva neste veículo, nesses tipos de câmbio, né? Nos veículos que chegam até a oficina de reparação. Há muitos casos também em que o proprietário do veículo não sabe utilizar de forma correta ou não faz manutenção preventiva nestes câmbios. Se liga no vídeo aí que hoje nós vamos dar algumas dicas sobre a manutenção desse câmbio aqui, manutenção preventiva, corretiva e algumas dicas de diagnóstico também. Muito importante para você reparador que está iniciando talvez nas transmissões aí, já pegou bastante dificuldade com as AL4. A manutenção preventiva deste veículo ou destes veículos que equipam transmissões AL4, importante, AL4, AT8 e DP0, elas têm algumas diferenças, estratégias de software, algumas diferenças externas na capa seca, trocador de calor e algumas outras diferenças base. Mas todas as dicas dadas aqui servem para os três modelos. Então eles equipam várias montadoras, utilizam esses câmbios e a parte interna delas e o funcionamento é o mesmo. Troca de óleo desse câmbio, ele é feito a cada 40 mil quilômetros e o filtro ele fica nessa parte aqui, ó, interno da transmissão, na parte interna dela, então tu não tem acesso ao filtro. A gente pode usar um flush para poder fazer a remoção dos resíduos, mas tem que ser um flush de boa qualidade e que não agrida as borrachas, porque tem alguns modelos no mercado que é muito nocivo às borrachas. Então peças como o trocador, o sensor de pressão, né, e o permutador não tanto, porque ele tem uma borracha na ponta, às vezes acaba danificando essa borracha, mas a peça mais importante, esse sensor de pressão localizado aqui embaixo, às vezes ele é danificado por causa de alguns produtos agressivos. A maneira mais correta é abrir o câmbio e substituir o filtro, faz a substituição do filtro. Caso contrário, não seja feita a substituição, faz o flush, mas usa um flush que não agrida as borrachas na parte interna nem o sensor de pressão. Defeitos mais comuns na AL4 ou AT8. Vou me referir sempre como AL4 e fala de todos os três modelos, tá? Tranco de primeira para segunda. Vai fazer a passagem de primeira para segunda marcha, gera uma patinação, logo depois um tranco. Esse defeito é muito comum nas AL4s e tem algumas causas. Não é uma causa só, são algumas causas, tá? Excesso de folga neste pacote, que se chama E2, o acumulador de pressão com os anéis de segmento gastos, ou até mesmo o acumulador com defeito, com rachaduras, tá? Então esse alojamento aqui do acumulador também é muito importante verificar se não está asperoso ou se tem fuga em excesso. Os anéis de vedação da tampa, que ficam aqui atrás, aqui, são anéis de segmento também, gastos ou de primeira geração. Então depois eu vou te mostrar a diferença do anel de primeira geração para o de segunda geração. Outra coisa, este eixo com desgaste no alojamento dos anéis também faz esse defeito. Além do corpo de válvula com desgaste nas válvulas de gaveta. Esses são os defeitos mais comuns que geram tranco de primeira para segunda. Segunda para terceira também gera tranco ou patinação em excesso. Um detalhe importante de primeira para segunda, geralmente ele faz de terceira para quarta também, porque o pacote da E2 ele vai aplicar na segunda e na quarta. Então aí a gente pode já identificar que é esse carinha aqui que está com um problema ou alguma coisa no fluxo de aplicação dele. Segunda para terceira está gerando patinação e tranco, a gente pode começar a desconfiar deste que é o E1, tá? Além do E1 que dá o defeito de segunda para terceira, nós também podemos ter um defeito de terceira para quarta, aplicação de terceira para quarta, e se a primeira para a segunda estiver ok,
nós temos este freio aqui, que faz a função da quarta marcha, que neste caso aqui era um dos maiores defeitos. Chegou a queimar todos os discos. Então, neste caso, este foi o maior defeito. Depois eu vou te contar a causa desse defeito. Aí agora vem algo muito importante. Não adianta eu abrir o câmbio, vou ver o pacote queimado, vou trocar o pacote queimado e pronto, resolveu o problema. Não, eu tenho que achar a causa do problema. Sempre tenho que ir na causa do problema. Então, por que queimou esse pacote aqui? Depois nós vamos descobrir por que queimou este pacote aqui, que seria o freio F1, que é aplicado pela tampa. Então, este pistão aqui vai aplicar o freio F1. Então, aqui fica embreagem 2, embreagem 1, freio 1. Aqui dentro vai ficar freio 2, que faz a ré, e o freio 3, que aplica na primeira marcha, que fica na parte da frente, que nós vamos falar no segundo vídeo. Aqui na tampa traseira nós temos alguns sensores. Este é o sensor permutador de calor. Então ele faz a abertura a passagem do fluido para o trocador de calor. É gerenciado eletronicamente pelo TCM e faz essa passagem. Então, quando você liga o carro de manhã cedo, o carro está com o fluido frio ainda, ele espera ter o aquecimento do fluido, vai depois liberar a passagem para fazer a troca de calor do fluido. Nós também temos esse carinha aqui, que é o sensor de rotação de entrada. Então, o sensor de rotação de entrada, ele fica na tampa traseira. Por que ele fica na tampa traseira? Porque o eixo de entrada, então ele está lá, o conversor de torque está aqui na frente, conectado, vai gerar a força, a impulsão, e ele vai fazer a leitura dessa impulsão que está fazendo aqui. Esse impulso gerado pelo conversor de torque. Então ele vai ficar aqui na parte traseira para fazer a leitura. Sensor de entrada ou da turbina, quando aparecer no scanner, é esse carinha aqui. E aqui embaixo a gente tem o sensor de pressão. Esse é o sensor que faz a leitura da pressão geral da caixa. Falando em pressão geral, esse acumulador, ele veda a parte do pacote da E2 e também veda a pressão de linha principal. Então, se tiver esse anel aqui danificado, nós vamos ter a linha principal, uma queda de pressão na linha principal. E este anel aqui vai ter um defeito de patinação na E2, na entrada da E2. Porque ao fazer a acumulação da pressão, ele passa direto, a passagem de fluido é livre, né? Porque não tem pressão. Aqui dentro nós temos também a cinta da ré, que é o freio F2. Então essa ainda está em um estado de conservação aí bom, não está pegando os rebites, nada, não tem desgaste, né? Então ela está começando a danificar a ponta dela aqui, mas não riscou o tambor nem nada. Esta cinta aqui é a mesma cinta da F3, então a F2 e a F3 elas usam a mesma cinta. Então nós temos nesse canto 2 embreagens e 3 freios. Os freios eles são usados para parar e mudar o movimento do conjunto planetário. E as embreagens elas também mudam o conjunto planetário, mas elas são ligadas no eixo de entrada. Então são elas que impulsionam a rotação para o conjunto planetário. Vai ser transmitido do conversor de torque para o eixo de entrada, então vai acionar uma das embreagens para daí poder acionar o conjunto planetário posteriormente. E depois com os freios você vai selecionar anelar, solar, o conjunto planetário vai intercambiar. Aqui está o trocador de calor dessa caixa de câmbio também. Fica na parte traseira do câmbio, bem próximo ao semi-eixo do lado esquerdo. Esse trocador é bem difícil dar problema, esse modelo aqui que é de inox, mas tem alguns modelos que são de alumínio e esse sim dá um problema. Agora nós vamos abrir este câmbio para verificar a parte dianteira e o corpo de válvulas, mas essa parte eu vou te contar no próximo vídeo. Essas foram algumas dicas do câmbio L4. Mas eu vou te dar mais uma dica muito importante para quem ficou até o final do vídeo. Este reparo aqui eu consigo fazer com o câmbio no lugar. Chama-se reparo parcial. É um serviço que eu ofereço na minha oficina
E por que tu oferece esse serviço? Porque até aqui eu consigo acessar a segunda, a terceira, a quarta marcha e a ré. E as vedações da tampa e do acumulador. São componentes importantíssimos neste câmbio. Eu não consigo acessar a bucha do tambor da F3, são duas buchas, a bomba e o filtro, que fica no outro lado, que podem gerar defeito. Mas isso você consegue identificar através de um diagnóstico assertivo. E se você tem dificuldade para fazer um diagnóstico assertivo, nós temos um vídeo que fala sobre isso. Você consegue saber do problema antes de abrir o câmbio totalmente, ou pelo menos parcialmente do problema. É importante, quando a gente faz esse reparo parcial, observar as buchas que ficam lá no tambor da F3 e o eixo também, se não está desgastado. Caso tenha problema nas buchas ou no eixo, tem que desmontar o câmbio completo. Como que eu faço aqui na empresa? Faço da seguinte forma: desmonto esses componentes que vocês estão vendo em cima da mesa e também o corpo de válvulas, e faço a manutenção no corpo de válvulas. Depois eu vou falar bem direitinho como é essa manutenção feita no corpo de válvula. Esse serviço resolve a maioria dos problemas apresentados pelo câmbio AR4. Reparo parcial, faz a troca completa do óleo, todos os anéis de segmento. Você consegue substituir todos os pistões, porque o pistão da F2 e da F3 eles são retirados ou removidos por fora do câmbio. Então eu consigo acessar todos os pistões, substituir todos os pistões neste reparo parcial. Vou substituir o pistão da F2 e da F3, o pistão da E1 e da E2 e o pistão da F1. Então todos os pistões vão ser reparados, além dos anéis de segmento, troca de óleo e reparo do corpo. Reparo parcial é uma solução muito boa, mas tem que fazer um diagnóstico bem assertivo. E a segunda parte desse vídeo, logo vai sair no canal para você acompanhar. A gente vai abrir a parte dianteira da transmissão e a parte do corpo de válvula. E aqui no corpo de válvulas tem alguns segredinhos que eu vou passar para você aqui, beleza? Até a próxima!